As luzes de Seul nunca dormem, mas naquela noite de outono, o brilho parecia mais frio do que o habitual. Seo-yeon observava o reflexo da Torre Nansan através da vitrine embaçada de sua pequena livraria no bairro histórico de Bukchon. O aroma de papel antigo e chá de gengibre envolvia o ambiente, criando um casulo de nostalgia que a protegia do caos da metrópole. Ela segurava uma caneca morna, mas seus pensamentos estavam a quilômetros dali, perdidos em memórias de uma década atrás. Para o mundo, ela era apenas uma bibliotecária reservada. Para mim, ela era a melhor amiga, a confidente, a âncora. O que ele nunca percebeu, ou talvez tenha escolhido ignorar, era que cada palavra de apoio que ela lhe dava era atingida com um amor que queimava silenciosamente, como uma brasa escondida sob cinzas. O som do sino da porta ecoou, cortando o silêncio. Min entrou, sacudindo as gotas de chuva de seu sobretudo elegante. Ele era um arquiteto de sucesso agora, um homem cujos traços refletiam a dureza do aço e a sofisticação do vidro das torres que ele projetava. Mas, ao olhar para Seo-yeon, sua expressão sempre suavizava. Ele trazia consigo um envelope pardo e um olhar que Seo-yeon conhecia bem demais. Era o olhar de quem estava prestes a mudar o curso de um rio. Você ainda está aqui a esta hora, Seo-yeon. Eu imaginei que a encontraria submersa em algum romance clássico. Os livros não reclamam da minha companhia, Min. O que traz você aqui em uma noite tão deplorável? Eu precisava ver você. Recebi a confirmação hoje. O projeto em Nova York foi aprovado. Eu parto em 2 semanas. O coração de Seo-yeon falhou uma batida. O mundo parecia ter parado de girar por um segundo eterno. Nova York. O outro lado do mundo. O abismo que finalmente separaria o que ela vinha tentando manter unido com fios de esperança invisíveis. Ela forçou um sorriso, a máscara de amizade que ela treinou durante 10 anos. Isso é maravilhoso, Min. É tudo o que você sempre quis. Os arranha-céus de Manhattan finalmente terão o seu toque. Sim, é o que eu queria. Mas, por algum motivo, desde que assinei o contrato, sinto como se tivesse esquecido algo importante aqui em Seul. Algo que não está nos planos arquitetônicos. Ele se aproximou, sentando-se no banco de madeira desgastada em frente ao balcão. A luz amarelada da luminária destacava as olheiras de cansaço dele, mas também a intensidade de seus olhos escuros. Seo-yeon sentiu o impulso de tocar sua mão, de implorar para que ele ficasse, mas o medo da rejeição era uma âncora pesada demais. Você deve estar apenas nervoso com a mudança. É um grande passo, talvez. Mas eu encontrei algo hoje, remexendo em caixas antigas na casa da minha mãe. Uma carta que você me escreveu quando terminamos o colégio. Você se lembra? Seo-yeon sentiu o sangue fugir de seu rosto. Aquela carta. A confissão que ela nunca teve coragem de entregar pessoalmente e que pensou ter sido perdida no tempo ou destruída pela indiferença dele. Eu não sei do que você está falando. Escrevemos tantas coisas naquela época. Eram apenas bobagens de adolescentes. Não era bobagem, Seo-yeon. Você escreveu que, não importava para onde eu fosse, você sempre seria o meu norte. Você escreveu que seu amor por mim era como as raízes das gingos de Seul, profundas e inabaláveis. Por que você nunca me entregou isso em mãos? Por que deixou que eu lesse isso 10 anos depois, através de um papel amarelado escondido em um anuário? A voz dele tremeu levemente. O silêncio na livraria tornou-se ensurdecedor. O barulho da chuva contra o vidro parecia o som de 1000 segredos sendo quebrados. Seo-yeon desviou o olhar, focando em uma estante de poesias de Kim So-wol. Por que você estava apaixonado pela Yi-jin na época? E depois você se focou na carreira. E depois houve a viagem para a Europa. Sempre houve algo, Min. Eu não queria ser o fardo que impediria você de voar. Eu preferia ter você como amigo do que não ter você de forma alguma. Você achava que o seu amor era um fardo? Seo-yeon, olhe para mim. Ela relutou, mas finalmente encontrou os olhos dele. Havia uma dor ali que ela não esperava ver. Uma dor misturada com uma súbita e devastadora clareza. Todos esses anos, eu procurei por alguém que me entendesse sem palavras. Eu saí com mulheres que admiravam meus prédios, mas nenhuma delas conhecia o garoto que tinha medo do escuro ou que chorava escondido quando o pai partiu. Eu sempre voltava para você porque você era o único lugar onde eu me sentia em casa. E eu, na minha arrogância e cegueira, achei que isso era apenas amizade.
Eu achei que você estaria aqui para sempre, esperando no final do dia, como uma constante matemática. E eu estava. Eu estive aqui em cada vitória e em cada fracasso seu. Eu sorri quando você ganhou prêmios e segurei sua mão quando você perdeu sua avó. Eu enterrei meu coração um pouco mais fundo a cada ano para que você pudesse brilhar sem sombras. E hoje eu percebi que passei 10 anos construindo estruturas de aço enquanto a fundação da minha vida, que era você, estava sendo negligenciada. Eu li aquela carta e foi como se uma venda tivesse sido retirada dos meus olhos. Eu não quero ir para Nova York se você não for o motivo pelo qual eu quero voltar. Ou melhor, eu não quero ir se você não estiver ao meu lado. Seu Ion soltou uma risada amarga, as lágrimas finalmente transbordando e correndo por seu rosto. É tarde demais para esse tipo de drama, Minho. Você tem um contrato. Você tem uma vida planejada. Não pode simplesmente dizer essas coisas agora porque encontrou um pedaço de papel velho. O que você quer que eu faça? Que jogue tudo para o alto e acredite que, de repente, o amor platônico que me consumiu por metade da minha vida se tornou recíproco em uma noite de chuva? Não é apenas o papel, seu Ion. É a percepção de que cada projeto que eu desenhei tinha um pouco de você. As janelas amplas para que o sol entrasse, como você gosta. Os jardins internos porque você ama o cheiro de terra molhada. Eu venho amando você através do meu trabalho sem sequer saber o nome disso. Eu fui um covarde por não perceber antes, mas não serei um covarde agora. Ele se levantou e contornou o balcão. Seu Ion tentou recuar, mas as prateleiras de livros a cercavam. Ele segurou seu rosto com as duas mãos, o calor de sua pele contrastando com o frio que ela sentia no peito. Eu não vou pedir que você me perdoe pela minha cegueira de imediato. Mas eu não vou para Nova York sem saber se ainda há um lugar para mim naquele coração que você descreveu na carta. Eu não quero ser mais o seu melhor amigo, seu Ion. Eu quero ser o homem que merece o seu amor. Você está me confundindo. Você está me destruindo, Minho. Eu passei anos tentando me convencer de que você nunca olharia para mim dessa forma. Eu construí muros tão altos quanto os seus prédios, então deixe-me ser o arquiteto que derruba esses muros. Deixe-me construir algo novo com você. Algo que não seja feito de aço, mas de verdade. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Min tocou. Era o seu agente internacional. O destino parecia querer testar a resolução daquele momento. Min olhou para o aparelho e, sem hesitar, desligou-o. Ele o colocou sobre o balcão, entre os livros de poesia e o chá frio. O mundo pode esperar. Eu esperei 10 anos por este momento, mesmo sem saber. Naquele instante, a porta da livraria se abriu bruscamente. Era o assistente de Min, ofegante, com o rosto pálido. Senhor Minho. Sinto muito interromper, mas é urgente. Houve um problema com o terreno do projeto principal em Seul. O governo embargou a obra. Se você não for para a reunião agora, perderemos tudo. A empresa, a reputação. Tudo o que você construiu. Min olhou para o assistente e depois para seu Ion. O destino estava jogando sua carta mais cruel. Era um momento definitivo de escolha. O sucesso profissional, o ápice da carreira, contra uma possibilidade de amor que acabara de florescer das cinzas. Você precisa ir, Minho. É o seu sonho. Meus sonhos mudaram nos últimos 30 minutos, seu Ion. Não faça isso. Não me dê o peso de ser a razão da sua ruína. Se você ficar por minha causa e perder tudo, você acabará me odiando. Vá resolver isso. Se o que você disse for verdade, Seul é pequena o suficiente para nos encontrarmos de novo. Eu não vou perder você de novo. Prometa-me que não vai desaparecer. Prometa-me que essa livraria ainda estará aberta quando eu voltar, não importa a hora. Eu estive aqui por 10 anos, Minho. Onde mais eu iria? Ele a beijou na testa, um gesto carregado de promessa e desespero, e saiu correndo para a chuva. Seu Ion ficou ali, sozinha entre os livros, sentindo o vazio deixado pela sua presença. As horas passaram lentamente. A chuva transformou-se em uma tempestade torrencial. As notícias na rádio falavam sobre o escândalo imobiliário e como a empresa de Min estava no centro do furacão. Parecia que o mundo dele estava desmoronando, e seu Ion sentia cada estilhaço. Ela não fechou a livraria. Ficou sentada no chão, encostada na porta, observando o relógio de parede marcar as horas. 1, 2, 3 da manhã. O frio de Seul começou a penetrar pelas frestas. Ela pensou na carta, no destino e em como a vida era especialista em dar com uma mão e tirar com a outra.
Quando o sol começou a dar os primeiros sinais de vida, pintando o céu de um roxo melancólico, seu Yeon ouviu passos pesados e lentos do lado de fora. A porta se abriu. Min estava exausto, as roupas encharcadas e sujas de lama, o rosto marcado pela derrota. Ele entrou e deixou cair a pasta de documentos no chão. Acabou, Seo Yeon. Eu perdi o projeto. Perdi o contrato de Nova York. A empresa vai entrar em liquidação para pagar as multas. Eu não tenho mais nada para oferecer. Eu vim aqui para dizer que eu entendo se você quiser retirar tudo o que escreveu naquela carta. Eu não sou mais o arquiteto de sucesso. Sou apenas um homem quebrado em uma livraria vazia. Seo Yeon se levantou lentamente. Suas pernas estavam dormentes, mas seu coração estava mais leve do que nunca. Ela caminhou até ele e, pela primeira vez na vida, não houve hesitação. Ela o abraçou com toda a força que possuía. Você é tão tolo, Minho. Você realmente acha que eu amava o arquiteto? Eu amava o menino que me defendia dos valentões na escola. Eu amava o jovem que dividia o guarda-chuva comigo mesmo ficando com o ombro molhado. Eu amava você quando você não tinha nada, e amo você agora que o mundo parece ter acabado, mas eu não posso dar a você a vida que você merece. Eu não tenho mais os planos, as torres, a glória. Você tem a mim. E você tem esta livraria. E, pela primeira vez em 10 anos, nós temos a verdade. Isso é mais do que qualquer arranha-céu em Nova York poderia nos dar. Min escondeu o rosto no pescoço dela e chorou. Não eram lágrimas de derrota, mas de alívio. O amor que fora platônico, silencioso e sofrido, finalmente encontrou seu porto seguro na tempestade. Seul continuava lá fora, com seu ritmo frenético e suas luzes artificiais, mas dentro daquela pequena loja em Bukchon, o tempo havia finalmente começado a correr a favor deles. Meses depois, a livraria foi reformada. Não com o luxo das grandes obras de Min, mas com o carinho de quem constrói um lar. Eles criaram um café literário onde as pessoas podiam escrever cartas para serem entregues anos depois. Min descobriu que projetar pequenos espaços de felicidade era muito mais gratificante do que erguer monumentos ao ego. Em uma tarde de primavera, enquanto as pétalas de cerejeira flutuavam pelo ar de Seul como neve rosada, os dois caminhavam pelas margens do rio Han. O sol se punha, refletindo tons de dourado e laranja na água. Sabe, Seo Yeon, eu estava pensando naquele dia da chuva. Eu achei que tinha perdido tudo, e o que você descobriu? Que eu só perdi o que não importava. O destino não foi cruel conosco. Ele foi apenas persistente. Ele esperou até que eu fosse humilde o suficiente para enxergar o que sempre esteve na minha frente. Demorou 10 anos, Minho. Você é um aluno muito lento, mas eu sou um arquiteto excelente. E agora que eu entendi a planta baixa do seu coração, eu pretendo passar o resto da minha vida morando nele. Eles pararam de caminhar e se olharam. Não havia mais segredos, não havia mais cartas escondidas ou amores não correspondidos. Havia apenas o presente, vibrante e real. Min inclinou-se e a beijou, selando um destino que havia sido escrito muito antes de eles entenderem o significado da palavra amor. Em Seul, entre o antigo e o novo, entre o drama e a esperança, Seo Yeon e Min finalmente encontraram seu final feliz, que na verdade, era apenas o começo de uma história muito mais longa.